Oi, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre a minha última leitura, que foi este livro aqui, Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Diferentemente dos demais livros que eu tenho comentado aqui sobre minhas outras leituras, né? Inclusive este eu li porque eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, @mimascarenhas. E esse foi o livro que a maioria escolheu que eu lesse, né? Que fosse a minha próxima leitura. Diferentemente das demais leituras que eu fiz neste mês, este não foi um livro clássico, né? Muito pelo contrário, é um livro que ele é contemporâneo. O que eu posso falar dessa leitura é que talvez o que eu tenha achado do livro tenha influência pelo fato de eu ter lido livros clássicos antes dele. Então eu tinha uma expectativa diferente também, porque as meninas do clube do livro no qual eu participo, elas tinham lido esse livro, tinham gostado bastante, tinham falado dele, mas falou também de forma subjetiva, então eu não sabia muito bem sobre o que era o livro, do que se tratava o livro, e eu fiquei empolgada pra ler. Elas disseram literalmente isso, que o título do livro descreve bem o que é, né, qual é a sensação que a gente sente ao lê-lo. E sim, é um livro que você lê e ele é fofo. O que eu posso descrever sobre esse livro é que ele é um livro fofo, tá? Ele traz uma certa ternura ao você ler, é um livro extremamente leve. Não espere deste livro um livro com camadas, com profundidade, porque ele não tem. Ele é um livro realmente bem leve e ele é um livro que é um romance, mas esse romance, ele conta histórias, né, de diferentes personagens e todos esses personagens estão interligados. A única coisa que esse livro me trouxe assim, me fez pensar um pouco mais, foi referente a um personagem que não tem uma história dele neste livro. Basicamente a gente conhece ele por conta, né, da história de outras pessoas. Então na história de outras pessoas, de uma certa, não é nenhuma história de alguém, tá? Que não conta a história da vida de alguém. Conta uma parte, uma pequena parte da história de alguém que não tem um fim, assim, um final, né, pra você dizer isso aconteceu com aquela pessoa no final de sua vida, não é bem isso. Então conta uma partezinha da sua história. E a gente lendo essas pequenas partículas ali da história de cada um desses personagens, a gente conhece esse personagem. Mas a gente não tem uma narração de fato sobre quem é esse personagem. Ele é um personagem misterioso que aparece em algumas dessas histórias aqui, que é o mestre, né? Então foi o único personagem que eu fiquei pensando quem seria ele, de fato, né? Porque a gente sabe muito por cima, ele é um pouco misterioso aqui no livro. Mas eu não cheguei a uma conclusão, então eu de fato não sei quem ele é. O livro ele é dividido em capítulos e cada capítulo desse tem um nome, né? Como sendo de uma cor, e essa cor está interligada com a história que vai ser contada de determinado personagem, e também tem um nome, tá? Então tem um título, no caso. Tem o título, por exemplo, Esse é o Caminho Certo, e logo embaixo tem a cor e onde se passa. O livro todo ele gira em torno de Sydney e Tóquio, tá? Então da Austrália e do Japão. E basicamente o livro é isso, gente. A gente não sabe ao todo a vida de determinado personagem, porque cada personagem a gente sabe uma pequena coisa que aconteceu na vida dele, né, que foi muito importante pra ele, que é muito importante pra ele. Mas basicamente o livro é isso. Eu não tenho muito o que falar desse livro. Eu acredito que vai ser dos livros que eu falei até hoje aqui no canal, o vídeo mais curto, né? Porque os demais livros, obviamente que eu falei aqui, eram livros clássicos com muitas camadas, profundidade. Então realmente requeria que eu falasse bastante deles, mas esse livro eu não tenho muito o que falar. O que eu posso falar pra vocês é que sim, eu gostei da leitura. É aquela leitura, sabe, meio a tantos livros cheios de camadas que te fazem pensar demais. Você quer só ler pra relaxar? Pronto, esse é o livro ideal. É um livro pra você ler e relaxar. Não é um livro que vai te trazer um grande ensino. Então ele não se qualifica como um livro de autoajuda, por exemplo. Ele realmente é um livro fofinho. Eu acho que o nome, sabe, o título do livro descreve bem a sensação que você sente ao ler o livro. E também o título tem a ver com a história do livro. Ele começa com um personagem falando sobre outro personagem e a história desse personagem, né, se desencadeia, vamos dizer assim, se finaliza ali, não que se finaliza, mas a gente entende que vai ser solucionada na última história do livro, mas também a gente não sabe. Então o livro é isso. Ele traz um pequeno acontecimento ali, mas é isso, a gente não sabe o que vai acontecer depois, qual vai ser o fim, no que se vai dar, a gente entende um pouco ali, sabe? Mas é o que eu posso falar do livro, gente. É um livro gostosinho de ler.
E eu queria trazer sobre ele porque eu gosto de falar sobre as minhas leituras, vocês têm gostado também, e acho que vale a pena trazer. E também, como eu falei, é um livro que eu gostei, apesar de não ser um livro que traz muitos ensinamentos, muitas coisas diferentes, mas é um livro, é isso, é uma leitura leve. Inclusive, eu ia terminar de ler num dia só. Ele é um livro curto, tá? Não é tão curto assim, mas ele é um livro curto. Ele tem o quê? 157 páginas e eu ia terminar de ler ontem. Comecei a ler ontem à noite, ia terminar de ler ontem mesmo, só que eu segurei pra terminar de ler hoje porque eu tinha outras coisas pra fazer. Eu li 109 páginas ontem. E aí hoje eu li o restante, assim, foi super rápido. A leitura dele é muito rápida, como você não precisa pensar muito lendo ele, então assim, gente, muito rápido. A autora do livro é a mesma autora de A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que eu nunca li, e o nome dela é Michiko Aoyama. Acho que é assim que se pronuncia. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês quiserem ler um livro fofinho, esse livro aqui eu indico pra isso. Pra vocês passarem uma tarde gostosinha, numa viagem. Se vocês gostam, gente, de livros mais leves, porque assim, existem vários tipos de leitura. Então, existem vários tipos de livros pra vários tipos de leitores, inclusive. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou bem eclética, eu gosto de ler um pouquinho de tudo. E como eu falei pra vocês, ultimamente eu tenho procurado ler livros que me tragam mais informações, ensinamentos, conhecimento. E também, entre esses livros, obviamente, eu tô lendo livros mais leves e eu sou mais eclética mesmo. É um livro tão tranquilo que, pra vocês terem noção, eu fiz zero marcação nele. Não tem por que fazer marcação nesse tipo de livro, porque realmente não tem nada de interessante, assim, pra você marcar. Eu só grifei algumas frases, na verdade foram 2 frases, se eu não me engano, gente. Eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Com o marcador, porque eu achei, assim, uma frase fofa, sabe? Mas só, foi essa frase e uma outra frase. Mais nada, então pra vocês verem que é um livro que ele não traz, não tem muita profundidade, nada demais. É um livro realmente pra você passar o tempo. Então é isso, deixa o gostei de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse canal, tá bom? Com quem precisa conhecer esse canal. Também se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Me acompanha lá pelo Instagram, @mimascarinhas, que eu posto bastante conteúdo interessante pra vocês, conteúdos de valor. E também comenta aqui embaixo, tá? Me deem sugestão de outros vídeos que eu posso trazer aqui pra vocês, sugestão de outras leituras. Comentem qual tipo de livro vocês gostam de ler, porque é óbvio, existem livros para vários leitores, né? É isso, grande beijo, um abraço e tchau!